Olá, meu nome é Leandro Lestat e eu sou do canal Vamos Falar Sobre, lá no YouTube. E estou aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre princípios de liderança. Hoje, na verdade, seria a nossa terceira aula falando um pouquinho sobre esses princípios de liderança. E eu particularmente adorei falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque é um assunto bem interessante e normalmente a gente não fala tanto sobre isso, né? A gente não fala tanto sobre como melhorar o nosso comportamento como líder, às vezes. E isso é muito importante. Eu gostaria de começar esse bate-papo hoje falando sobre algumas perguntas. A primeira é: por que os pastores, lá os pastores das ovelhas, eles são tão importantes? O que os pastores fazem? Como é que os mercenários diferem-se dos pastores? Qual a diferença entre a reação de uma ovelha que esteja sob os cuidados de um pastor e a que está sob o cuidado de um mercenário? Já parou para pensar sobre isso? O que fez Jesus durante o seu ministério mortal que nos ensina o que significa ser um bom pastor? Eu acho que tendo essa ideia de ser um bom pastor vai nos ajudar muito na questão de como nós podemos ser melhores líderes. E hoje, nesse bate-papo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ter algumas ideias de como nós podemos ser melhores pastores de nossos rebanhos. Ou seja, como nós podemos cuidar um pouco melhor daqueles liderados, né, os quais nós estamos ajudando a progredir. Elder Arryn, ele falou o seguinte, ele fez uma pergunta, na verdade. O que pode aumentar nossa confiança e coragem como líderes? Então, uma pergunta bem interessante, né? O que pode aumentar a nossa confiança e também a nossa coragem como líderes? Uma segunda pergunta que ele fez: como é que o serviço se relaciona com o amor? Que condições do mundo exigem que nossos líderes sejam bons pastores? Ou seja, quais são as condições que existem no mundo hoje em dia que exigem ou dão oportunidades para que os pastores sejam bons líderes? Como que nós podemos determinar que expressões de amor e preocupações são adequadas em nosso papel como líder? Porque é bem importante a gente pensar sobre isso, né? Porque ser líder não é só mandar sobre aquelas pessoas que estamos liderando, mas eu acho muito, muito importante isso. Que expressões de amor e de preocupação nós precisamos ter em nosso papel como líder? E aí ele continua, né? Ele fala algumas coisas sobre isso aqui, ó, de Arryn. Ele fala: ele que vê todas as coisas tem amor infinito e nunca dorme, vigia conosco. Ele falando do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe do que as ovelhas necessitam a cada momento. Pelo poder do Espírito Santo, ele pode dizer-nos onde estão as ovelhas e levar-nos até elas. É o amor que precisa motivar os pastores de Israel. Então é bem importante que nós possamos entender isso. Para sermos melhores líderes, nós precisamos ter maior amor por outro. Isso pode parecer difícil a princípio, porque talvez nem conhecemos o Senhor muito bem. Contudo, se começarmos ainda com um grãozinho de fé nele, o nosso serviço às ovelhas fará aumentar nosso amor por ele e por elas. Então ele coloca numa escala aqui a questão de que a partir do momento que nós estamos servindo o nosso próximo, nós vamos também estar servindo o nosso Senhor. E a partir desse momento nós vamos poder conhecer um pouco mais o Senhor. E vamos amá-lo um pouco mais também. Isso virá das coisas simples que todo pastor precisa fazer. Oramos pelas ovelhas, por todas que estão sob nossa responsabilidade. Quando perguntamos: diz-me, Senhor, quem precisa de mim? Teremos então respostas. Uma face ou um nome virá à nossa mente. Ou talvez encontraremos alguém e sentiremos que não foi por acaso. Nesses momentos, sentiremos o amor do Salvador por essas pessoas e por nós. Ao cuidarmos de suas ovelhas,
o nosso amor por Ele crescerá. E isso aumentará a nossa confiança e coragem. E aí ele começa a dar para a gente aqui algumas ideias para que nós possamos melhorar esse nosso papel como líder. Já que nós precisamos amar mais essas pessoas, como nós vamos demonstrar amor por essas pessoas de uma forma melhor, por aqueles que são os nossos liderados? Primeiro, os líderes recebem e dão designações. Então isso é bem importante. O líder ele não pode assumir tudo para ele. Então o papel de delegar, de passar para outras pessoas, é muito importante na liderança. Então um dos primeiros princípios que devemos ter em mente é que o trabalho do Senhor progride por meio de designações. Os líderes recebem e eles dão designações. Esta é uma parte básica do importante princípio de delegação. Delegar para outras pessoas coisas que nós faríamos, mas que nós podemos dar oportunidade para outras pessoas fazerem. Dessa forma, nós delegamos o trabalho. E dessa forma, todo mundo cresce junto. Nós damos, então, a cada membro do quórum, ou da Sociedade de Socorro, ou de qualquer outro tipo de organização, nós damos designações e desafios. Então, a partir desse momento, vai acontecer um envolvimento em que todos vão se sentir inclusos ali nesse envolvimento. E é interessante porque tudo isso vai acontecer com muita discrição e sabedoria. Então, às vezes, tem pessoas que estão no nosso grupo ali, que nós estamos liderando, que necessitam disso. Necessitam desse tipo de delegação. Necessitam se sentir importantes. Então, a partir do momento que nós damos designações para essas pessoas e colocamos essas pessoas no coletivo para que elas possam participar, elas vão se sentir importantes também. O segundo ponto seria seguir o exemplo do Salvador. Então, aqueles que permanecem fiéis ao seu sacerdócio, frequentemente são os que tendem mais a aguentar o peso da responsabilidade. É claro, ser um líder exige responsabilidade. Isso a gente não tem como fugir. Mas aqueles que se envolvem mais nesse processo todo, que se mostram mais prontos a se comprometer, eles se tornam líderes mais bem-sucedidos. E, consequentemente, eles vão ter um desejo muito maior de ter e dar também aos membros do seu quórum a oportunidade de servirem. E aí, eles vão conhecer um pouquinho mais do que foi o exemplo do Salvador. Porque o Salvador ele conhecia as ovelhas dele. E quando nós conhecemos as nossas ovelhas, nós vamos saber o que nós podemos designar para essas ovelhas, para que elas possam conseguir fazer e elas possam realmente ajudar nesse coletivo todo. O bom líder também, ele muito espera e ele também muito inspira. Então, o líder em si, quando dirigir, não tem que ser bombástico e barulhento. Aqueles que são chamados para dirigir no ministério do mestre não são chamados para ser chefes ou ditadores. Eles são chamados para serem pastores. Eles devem estar constantemente treinando outros para tomarem o seu lugar, para que possam também tornar-se bons pastores no futuro. E quem sabe essas pessoas possam acabar se tornando maiores líderes ou maiores mestres do que aqueles que ensinou tudo para eles. Então, um bom líder, ele muito espera, ou seja, ele espera muito do potencial de outras pessoas. Ele sabe que as pessoas têm um potencial muito grande. Esse é um bom líder. E ele muito inspira e ele incentiva, ele motiva aqueles que lidera. Então ele traz uma motivação externa para que as pessoas possam fazer ou querer fazer o que precisam fazer. Então é interessante isso, né? Esse líder, então, ele espera muito das pessoas porque ele confia na eficácia e eficiência de cada ser, de cada filho de Deus, e ele inspira porque ele traz motivação para que as pessoas possam fazer o que precisam fazer.
Eu achei muito interessante essa parte do discurso do presidente Ayrin, que ele falou: ele deve ser um instrumento nas mãos do Altíssimo para modificar vidas. O líder, ele modifica vidas. Ele precisa saber onde está agora, aonde ele está indo e, o mais importante, como é que vai chegar lá. Há outro ponto bem importante sobre ser líder é a questão de escutar. Então, na verdade, muitas vezes o líder ele só finge que escuta, mas ele não ouve o que as pessoas estão falando. Então, o líder ele deve ser um bom ouvinte. Ele deve estar disposto a ouvir conselhos também, apesar de ser um líder. Ele precisa mostrar o interesse e amor genuíno por aqueles que estão sob sua mordomia. Tem uma escritura muito interessante do Doutrina e Convênio 121, versículo 41 a 43. Eu gosto muito disso, que fala: nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois mostrando então um amor maior para aquele que repreendeste, para que ele não te julgue teu inimigo. Essa escritura ela nos mostra, ela nos dá realmente a receita de bolo para que nós possamos ser melhores líderes. Olha que interessante. Reprova prontamente com firmeza, mas movido pelo poder do Espírito Santo. E ele mostra um amor maior depois da repreensão por aquele que foi repreendido. Então, muitas vezes, o líder faz exatamente o contrário. Ele vai lá e atrapalha o progresso da pessoa. Sendo que essa questão de ser um bom ouvinte e realmente saber dar conselhos é bem importante nesse sentido, porque nós podemos construir ou destruir a vida de uma pessoa, de acordo com a forma que nós usamos esse poder e essa liderança que está sob nossas mãos. Um outro ponto sobre o líder é que ele também procura auxílio divino e ele se reúne em conselhos. Por quê? Porque isso é uma característica marcante da liderança. O presidente Joseph F. Smith ele deu o seguinte conselho a respeito disso: quando os bispos e seus conselheiros não concordam entre si, ou quando os presidentes e seus conselheiros têm alguma dificuldade quanto a sentimentos ou medidas que devem tomar, é seu dever reunir-se em humildade e orar ao Senhor até que Ele revele o que deve ser feito. E que possam enxergar a verdade de uma mesma forma, a fim de poderem dirigir-se unidos ao povo. Então, uma característica super importante de um líder, ele precisa obter auxílio divino, junto com aqueles que são líderes também. Então, existe uma liderança, presidente, conselheiro, secretário, existe uma liderança para que todos possam trabalhar juntos. E unidos em uma ideia, eles possam então trabalhar com aqueles os quais eles estão liderando. Mas para isso, como falou aqui, o Senhor vai revelar o que deve ser feito, para que eles possam enxergar de uma mesma forma. Uma outra coisa super importante sobre ser um líder é ser um exemplo de retidão pessoal. Então, as pessoas que lideram na igreja, elas precisam ser o exemplo. Então, elas precisam dar um bom exemplo de retidão pessoal. Elas devem buscar a orientação do Espírito Santo, devem ter sua vida e sua casa em ordem, devem ser honestos e rápidos no pagamento de suas contas, devem ser exemplares em toda a sua conduta, devem ser homens de honra e integridade. Quando procuramos a direção constante do Espírito Santo, o Senhor então vai nos responder.
E a última coisa que eu considerei bem importante aqui seria acompanhe teus irmãos. Precisamos acompanhar o progresso das pessoas, dos nossos liderados. Então, os líderes do sacerdócio, eles recebem a oportunidade de fazer entrevistas, por exemplo. Então, por meio dessas entrevistas, desses contatos pessoais com os membros, o líder pode realizar o seguinte: ele pode inspirar e motivar, ele pode delegar e confiar, ele pode cobrar relatos e dar acompanhamento, ele pode ensinar por meio do exemplo e de preceitos, e ele pode mostrar sua apreciação com generosidade. Então, vou mostrar que você aprecia o que a outra pessoa está fazendo. Às vezes, os líderes seguram muito forte as rédeas, e essas rédeas acabam limitando os talentos naturais e os dons daqueles que foram chamados para trabalhar do seu lado. Então, se você tem pessoas que estão trabalhando com você, seja a liderança, seja os seus liderados, são pessoas que estão ali para poder te auxiliar, como líderes. E eles têm dons para poder te ajudar nesse processo. A gente só precisa dar a essas pessoas a oportunidade de utilizar esses dons. Então eu gostaria de encerrar aqui com 4 perguntas. Por que é importante que os líderes deem designações às pessoas que eles presidem? Então, por que é importante existir designações? Além de ser dignos de ter a companhia do Espírito, o que os líderes podem fazer para cumprir suas responsabilidades em relação aos seus liderados? Qual é a característica marcante da liderança? Para e pensa um pouquinho sobre isso. O que mais marca você sobre o papel da liderança? E a última pergunta é: o que pode acontecer quando os líderes seguram muito fortes as rédeas daqueles que estão ali para poder auxiliá-lo? O que pode acontecer? Quais são as consequências disso? As possíveis consequências. Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso, sobre essas perguntas, e que realmente essas situações possam realmente ajudá-lo bastante nesse processo todo. Às vezes nós não entendemos muito bem como que funciona o papel de um líder, mas realmente o Senhor ele tem mostrado para a gente como ser um líder melhor, como ser um bom pastor. E é isso que a gente viu nessa aula de hoje. Eu espero que essas coisas possam fazer uma diferença especial na tua vida e que possam realmente levar você a ser o melhor líder na sua casa, na igreja, na sociedade, em qualquer lugar. Mas que possamos ser melhores pastores, cuidar melhor dos nossos liderados. Eu deixo esse treinamento, essa aula, esse bate-papo com você. Não esquece de dar uma curtida lá também no canal. Vamos falar sobre. É só procurar lá no YouTube, Leandro Lestat. Ou vamos falar sobre. E aí você vai achar o canal lá no YouTube, ok? Um grande abraço, é um prazer estar aqui. E eu espero que a gente se veja então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.